Amanda, Olá, buenas noches. tudo bom? Tudo bem, mas acho que Eita, deu um probleminha. é, pronto, Agora voltou. agora Bom foi. demais. Tudo bom, Show. Vinícius? Bom demais. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigado por aceitar o Muito convite. obrigada, obrigada mesmo pelo convite. Espero poder compartilhar e ajudar, né? Enfim, estar junto aqui. Sempre é bom compartilhar e aprender, né? Então, espero poder compartilhar e aprender também, não só com você, mas com todos que nos assistirem essa noite. Pô, show, fico muito feliz. Sempre falar de futebol, falar sobre desenvolvimento humano, comportamento humano é muito bacana. Então, obrigado por ter aceitado o convite. E vamos lá, vamos bater esse papo. Esse é o bate-papo que eu tenho aqui, número 27, né? Estamos aqui com a Amanda, que é coach esportiva, né? Entende tudo Isso. dessa área. E quando fiz o convite, ela logo aceitou, já de cara, falou, vamos lá, para mim vai ser um prazer, então, obrigado mesmo por aceitar. E para a gente começar, Amanda, eu queria que você contasse um pouco da tua história, contasse um pouco do que você já vivenciou, de como que você começou, como é que você... Enfim, fica à vontade, o espaço é tudo seu. Obrigada mais uma vez, Vinícius. Bom, eu venho de um mundo um pouco diferente do esporte, né? Na verdade, eu trabalhei muitos anos. Tudo bom, Thiago? O Thiago também é um coach esportivo, muito bom. Depois sigam ele lá. Inclusive. É o quê? Já teve aqui também? Não, ele é daqui de Curitiba, um grande Ah, ele parceiro é de também. Curitiba, exatamente. Enfim, eu trabalhei muito tempo numa instituição financeira, né, Vinícius? E aí, sabe aquela coisa assim, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer algo que eu gosto, eu preciso mudar, né? Assim, aquela coisa que todo mundo fala, né? Achar o propósito, né? Que quando a gente entra nisso, a gente vê que não é bem assim, né? Que o propósito, todo mundo acha que ele é uma coisa muito boa, mas ele não é bem assim. O propósito, ele é bom, mas ele te traz também aquela coisa da luta, né? Aquela coisa de que não é só a alegria. Você encontrar o propósito não é só a alegria, né? E aí foi quando abrimos a empresa, né? Resolvemos estudar, então, essa coisa de pessoas, de desenvolver pessoas e acreditar mesmo, né, nessa capacidade que o ser humano tem de se superar, de chegar em patamares que ele acredita que ele pode chegar, mas que não consegue, enfim. E aí a gente começou a estudar muito, né? Fizemos formações diferentes, estudamos muito aqui no Brasil, algumas coisas também fora. E aí a gente começou a identificar os nichos de atuação, né? E aí foi quando a gente viu um lugar que a gente tinha espaço pela necessidade que os atletas têm, né, de um trabalho como esse. Como a cultura aqui do Brasil ela ainda é um pouco limitada nesse aspecto, né? Então a gente viu uma grande oportunidade e aí ficou, mas a gente não é atleta, né? Nós nunca fomos atletas assim de competição, aquela coisa. Era atleta de fim de semana, já tinha um estilo de vida diferenciado, mas não essa coisa de competir mesmo, né? E aí foi quando a gente entendeu que primeiro é muito delicado, né? Quando você trabalha no mesmo segmento que você já foi. Então é uma linha meio tênue, porque você tem que saber distinguir, né? O que é um palpite, um conselho, do que de fato um trabalho de orientação, que é o trabalho do coach. E aí, quando a gente vai para o futebol, é exatamente assim: gente que entende de futebol dentro dos clubes já tem muitas, né? Já tem gente demais. Precisa de gente que entenda e que tem uma visão diferenciada mesmo da coisa. E é por isso que acabou que deu certo, né? Obviamente, né? A gente acaba entendendo, a gente entra no universo, não sai mais, mas de atleta mesmo nunca fui, e a gente vê o quanto que faz diferença e o quanto beneficia os atletas, né, as equipes de uma forma geral, e o quanto o trabalho é importante. Então, na verdade, eu trabalho com atletas já há 4 anos, né, desde que a empresa começou, e é muito gratificante, assim, porque a gente vê a importância que o trabalho faz no meio das competições. Então a gente acaba se envolvendo, sou extremamente inserida dentro do universo do futebol, apesar de nunca ter sido atleta, né? Não, show de bola. Eu também não cheguei a jogar. Minha única avaliação que eu fiz, eu sempre conto isso na TV Futebol, eu tinha 12 anos e foi toda errada, né? Serviu de experiência, pelo menos. Mas mas é bacana sempre ter alguém de fora com uma visão ampla, né? Uma visão do macro, para poder orientar, né? Poder
passar essa informação, passar esse caminho para o atleta conseguir sair do ponto A e para um ponto B da melhor maneira possível e conseguir atingir seus objetivos, né? Show de bola. Muito bom, é isso mesmo. Tá, E então... é importantíssimo. E isso que você falou do ponto A para o ponto B é bem o trabalho do coaching mesmo, né? Eu costumo falar que o trabalho do coach nós somos a pessoa que é aí do Rio de Janeiro até Niterói. Nós somos a ponte. E que estamos ali junto com o atleta, mas quem percorre é ele mesmo, né? Então é bem interessante. É basicamente isso. Eu faço uma comparação aí do trabalho do coach com o trabalho de agenciamento, que meu telefone nunca toca quando está tudo certo, né? Quando o jogador está jogando, ele está bem, fazendo gol, está para ser negociado, o telefone não toca do jogador reclamando ou algo do tipo. Por quê? Porque está tudo certo. Então, seu telefone também deve tocar quando o jogador está com alguma dificuldade, está precisando avançar, evoluir. E isso que é legal, que você consegue identificar esse problema e mostrar o caminho para ele. E você sabe que é engraçado, né? Isso que você falou, o telefone só toca quando tem problema, né? E não deveria ser assim, né? Ao menos no coach, isso não deveria ser assim, porque a gente tem uma frase que eu gosto muito que dentro do esporte com o coach, 1 grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de tratamento, né? Então, as pessoas deveriam se atentar o quanto é importante ter uma saúde mental, ter uma inteligência emocional e o quanto isso ajudaria antes de começar a ter sintomas, né? De desgaste. Hoje a gente vê, claro, não é da atuação do coach, mas a gente vê a quantidade, número de aumento de casos de atletas que precisam de algum tipo de acompanhamento, né? Já vira coisa mais séria e muitos passam até por psiquiatra, psicólogo muitas vezes, a própria síndrome de burnout, né, que teve uma exponencial assim. Então, a gente vê o quanto que é importante, né, trabalhar e desenvolver e treinar a mente da mesma maneira que eles treinam o corpo. Né? Apesar de ser uma coisa só, existe essa diferença, né, quando a gente faz em treinamento de fato. Infelizmente, ainda é assim. Eu espero um dia virar essa chave aí, receber ligação também quando está tudo caminhando bem e ser de fato uma ponte para chegar onde almeja e entender que isso é um diferencial, né? Que a gente vê se até hoje, assim, se a gente pega competições, né, finais de campeonato, enfim, normalmente as competições elas têm ali o mesmo nível, né, ou nível semelhantes de habilidade, né, tanto tática quanto técnica, enfim. E o que faz a diferença mesmo, né, o que conta muito ali no momento quando tem habilidades semelhantes é de fato a questão do quanto o atleta está preparado emocionalmente, né? Quanto ele sabe utilizar a inteligência emocional para agir da maneira, para fazer o que ele sabe, né? Para performar da melhor forma. Então, espero que isso não dure ainda muito mais anos. Faz total sentido, né? Mas para muitas pessoas ainda, para os atletas principalmente, é uma barreira, né? Eu lembro, principalmente, eu tenho uma amiga que é psicóloga e também coach, né, na área esportiva, e ela trabalhou 15 anos dentro do clube, e até o clube que eu trabalhei, e eu sempre trocava muitas ideias com ela e conversava. Quando eu sou agente há 4 anos e meio. Quando eu passei para o lado de cá, eu falei, poxa, eu queria fazer 10 sessões com ela, 15, quanto ela mandar para eu fazer, porque eu quero começar a entender a cabeça dos jogadores, para conseguir auxiliar da melhor maneira possível e tudo mais, né? Ajuda, né? E quando eu cheguei lá, eu vi, peraí, antes de eu começar a entender como é que funciona a cabeça dos jogadores, eu preciso entender como é que funciona a minha. Porque se eu não conseguir traçar os meus objetivos, traçar o que eu preciso fazer, se eu não me ajudar, eu não consigo ajudar os demais atletas. Né? E é muito isso. O processo de coaching, ele passa por um processo de autoconhecimento muito forte, de fato. E ajuda muito, né? É claro que ainda há essa questão, né, das pessoas confundirem, né, ou compararem o trabalho de um psicólogo esportivo com o trabalho do coaching. E eu até entendo quando as pessoas fazem essa comparação, porque, de certa forma, os dois trabalhos acabam tendo impacto direto com o seu comportamento, né? Com o comportamento do atleta, do paciente, do cliente, enfim. Só que, por isso que acho que as pessoas confundem tanto, né? Porque ambos os trabalhos acabam impactando diretamente na questão do comportamento. Porém, apesar disso ser semelhante, são coisas totalmente diferentes, né? Não dá para comparar o trabalho, o propósito, né, de uma questão com o propósito da outra. Então,
o trabalho do coach, por exemplo, ele é muito mais voltado para a questão de performance, né? Para a questão de desempenho. Não me importa se o atleta perdeu 50 jogos seguidos. O que importa é o que ele vai fazer e como é que ele vai ser e o quanto que ele vai se conhecer daqui para frente, né? Então, é importante a gente, já com o trabalho de um psicólogo, não. Essas questões fazem total sentido e fazem diferença no trabalho e na atuação deles. Acho que, na verdade, são trabalhos complementares, nem mais nem menos. Trabalhos para situações diferentes que vão levar o indivíduo a coisas diferentes, né? Acho que é importante esclarecer isso também. Você comentou a questão dos 50 jogos. Uma frase que eu gosto muito, levo isso para a vida já há um bom tempo, e não é o que acontece com a gente que vai determinar o nosso futuro, assim, o que a gente faz a respeito do que acontece, né? É toda a ação que vem... Opa, temos aqui Lucas Rangel. Que honra, hein, meu irmão? Ter você presente. Eu ainda estou esperando você aceitar o convite do bate-papo, hein, Rangel? Estou de olho. Mas é Ele justamente... está só assistindo, ele está assistindo para aceitar em breve, né? Boa! Rangel, e recomendo que converse com a Amanda, viu? Recomendo. Vá fazer umas sessões com ela, porque ela é show no que ela faz. Manda um direct, né? Pra gente conversa. Boa. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é em relação à formação do jogador como um todo, né? Muitos falam da formação sistêmica, integral. Eu não quero falar em questão de nome, de nomenclatura, mas sim da preocupação da formação do jogador, tanto dentro de campo, fisicamente, tecnicamente, quanto fora de campo também, mentalmente, e das atitudes que ele toma. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. É um trabalho extremamente importante, né? Assim, eu acho que é o quanto antes começa e o quanto antes você tem um olhar voltado para isso, maiores as chances do atleta no futuro e maior a performance que ele tem. Eu falo muito, né, que isso daí deveria ser um ponto importante. A formação mesmo do atleta, ela envolve muitas coisas, né, Vinícius? E os clubes deveriam ter um olhar diferenciado para isso, muitos, né? E as pessoas, de uma forma geral, também. Eu até falo em alguns clubes, inclusive. Por que os clubes hoje investem milhões em categoria de base? Muitos clubes, né, investem muito dinheiro nas categorias de base, só que quando eles precisam de um atleta profissional, por que eles não aproveitam o atleta que vem da categoria de base? Muitas vezes vão buscar o atleta fora, em outro time, em outro clube, vão pegar atletas de outros lugares. Qual é a coerência disso, né? Eu tenho um investimento, mas como que é feito isso? Então, é um ponto que precisa de muita atenção. Não é todo atleta que sobe de categoria de base do próprio clube ali, né? Muitas vezes o clube pega atleta de outro lugar, mesmo tendo investimento alto ali na base. E é uma coisa que faz total diferença, né? Acho que o meu trabalho dentro das categorias de base, principalmente, ajuda muito o atleta a desenvolver a maturidade emocional e a saber lidar com o peso que a carreira traz, né? E isso acaba impactando nos momentos de decisão, porque se o atleta não tem isso, a mente muito preparada para isso, quando chega num momento ali para ele que é importantíssimo da carreira, né? Pode ser que ele não consiga executar tudo o que ele precisa, da forma com que ele faz e da forma com que ele sabe, né? Então, eu acho que é um ponto que é importantíssimo a gente ter bons olhos e cada vez mais trabalhar isso, para que os atletas sofram menos, de uma maneira geral, né? Porque sim, para o atleta chegar, né, a ser profissional, vindo dessa questão da formação, ele passa por uma questão de coisas e ele precisa ter força, assim, ele precisa ter maturidade emocional para conseguir para conseguir percorrer esse caminho até virar um atleta profissional, né? Então, eu acho que é muito importante, né, essa questão da formação do atleta, sem sombra de dúvida. Isso é interessante pelo seguinte, né? Porque não existe uma receita de bolo, é óbvio, né? Cada caso é um caso, cada atleta tem as suas dificuldades. Muitas vezes a gente, quando eu converso com os atletas, o que eu mais detecto, o que eles falam, ó céus, ó vida, por que para ele sim, para mim não? Por que a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Por que ele subiu com um profissional mais rápido? Por que o contrato dele é melhor que o meu? E essas comparações nunca dá para comparar a plateia dos outros com o nosso bastidor, né? Cada um sabe as dificuldades que tem. E isso é um ponto que é difícil, ainda mais em categoria de base, conseguir colocar essa ideia na cabeça desses cabeçudos para poderem entender que isso faz parte das etapas do processo. Né? Isso é a maturidade emocional, na verdade, né? Significa que você vai parar de olhar para o outro
e o porquê, e no tempo do outro, e olhar para você e para o seu próprio tempo, né? E aí você tem a questão da maturidade de você olhar e fazer comparações suas de período menor, né? Então, o atleta, ele é muito amplo o leque dele de tempo, né? A linha do tempo dele é muito longa, entre o passado e o futuro. Então, ele está aqui hoje, mas ele já está olhando ele lá no futuro, no profissional. Não que isso não deva acontecer. Isso tem que acontecer, mas isso vai ser consequência das ações que você faz no seu dia a dia. E aí, a partir do momento em que você diminui essa linha do tempo e você começa a olhar para você, para dentro de si, que você se conhece. Então, o ponto de comparação do atleta é: eu hoje vou ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã vou ser melhor. E assim por diante. Você diminui esse leque de linha do tempo, tanto de comparação quanto de habilidade de desenvolvimento, e você acaba tendo o seu foco, né, voltado para isso, não para a vida do outro, não para o outro atleta, para o tempo do outro, para o desempenho do outro, e nem para a sua carreira lá na frente, quando você já for profissional. Você diminui isso e você consegue ter a maturidade emocional necessária quando você começa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Mas isso é através mesmo de um percurso, né? Claro, a gente nasce, a gente é treinado e adaptado a vida inteira para ser ansioso, né? Por mais que a gente não enxergue isso ou que a gente não pense isso, mas a gente provavelmente, eu não sei se você é pai, mas muitos de nós fazemos isso com os nossos filhos e os nossos pais também fizeram com a gente. A gente é projetado a ser ansioso e a pensar no futuro como se o futuro trouxesse só a recompensa e o presente não. Então, assim, sempre foi assim, né? Ou a maioria das vezes, vou te dar um exemplo. Se você fizer isso aqui agora, no Dia das Crianças eu vou te comprar um presente. Então, você já vai adaptando a criança a ter essa ansiedade de que lá no futuro ela vai ter alguma coisa que vai ser muito bom para ela. Mas e hoje? Isso são coisas que são feitas inconscientemente e que as pessoas armazenam também no inconsciente. Só que daí a gente acaba tendo reflexo disso no nosso dia a dia, né? Quando a gente se compara com o outro que subiu, com o outro que passou, com o outro que conseguiu, enfim, e por aí vai. Perfeito, ótima colocação. E dando uma olhada no seu trabalho no Instagram, ele está muito bem organizado, viu? Achei show de bola. Obrigada, muito obrigada. Que foi feito. Você utilizou um termo que eu achei muito interessante, que é nutrição mental. Me fale um pouquinho sobre isso. A nutrição mental, na verdade, ela é bem ampla, né? Ela é de nutrição mesmo, né? Daquilo que a gente ingere de alimentos, do que nos nutre, que reflete diretamente na parte mental, né? Na saúde cerebral e tudo isso. E a nutrição, ela é vista de várias formas, né? Tanto a nutrição através de alimentos, como a nutrição através dos pensamentos, dos seus hábitos, do que você fala e do que você faz e tudo isso, né? Eu falo que não basta só a gente falar ou achar que vai pensar positivo que isso vai acontecer. Não basta só virar para um atleta e falar, olha, não se compare com os outros, que do dia para a noite ele vai falar, então agora eu não vou me comparar mais. Se fosse tão simples assim, não precisavam de profissionais como eu, como o Thiago, como essa sua colega aí que trabalha com esporte, né? Não é bem assim. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer que nos ajudam a ter mais facilidade com isso, né? Eu falo que a nutrição mental, eu falo não, né? Tem diversos estudos que mostram isso, e eu só repito, na verdade, que são 5 pontos indispensáveis para a gente ter não só a saúde cerebral, mas essa saúde mental e a nutrição mental também. Desses 5, a gente não pode negligenciar nenhum. E eles estão totalmente ligados, né? O primeiro deles é o sono. Amanda, mas o coach fala, sim, o sono, ele é muito importante. E você consegue dormir melhor quando você melhora os seus hábitos e quando você não tem tanta ansiedade das coisas. Você começa a ter uma melhor interpretação. E aí você, automaticamente, quando você muda os seus hábitos e ajuda o seu sono, o seu sono ajuda você a mudar seus hábitos. É uma via de mão dupla. Então, o primeiro deles é cuidar do sono. Tem diversas coisas dentro do meu trabalho que ajudam com isso. Segundo ponto da nutrição mental é a parte cognitiva. Como é que você consegue desempenhar
ou melhorar aí esses caminhos neurais, né, que a gente fala, que te melhoram também com essa via de mão dupla, e o que, que você pode fazer com isso? Então, há um termo que a gente utiliza muito, que é a neuroplasticidade, né? Que ela também é usada em coisas muito graves, muito sérias, né? Como acidentes vasculares cerebrais e tudo isso. Mas é aquela questão de você aprender algo novo todos os dias. Por quê? Porque isso facilita você a ter uma agilidade de raciocínio quando você está em campo. Isso ajuda você a pensar em coisas diferentes ou fazer coisas que você não faz, que você só percebe que você não tem habilidade para aquilo que você não sabe fazer, ou a mente bloqueia quando você precisa. E se você exercita isso, você cria novas conexões neurais que te ajudam a mudar os seus hábitos. Então, aprender algo novo todos os dias ou fazer o que você já sabe de maneira diferente. Então, até dou um exemplo aqui. As pessoas, para exercitarem isso que eu estou falando, então, se você é destro, você escova os seus dentes sempre com a mão direita, experimenta aí o pessoal que está assistindo aqui, quando você for escovar os seus dentes, escovar os dentes com a mão esquerda, com a mão contrária a que você está habituado. Isso faz com que você construa novos caminhos e mexa e desenvolva partes do cérebro que te ajudam a mudar os seus hábitos e a melhorar os seus hábitos de uma forma geral. Então, existem diversos exercícios nesse tipo. Tem até atletas, para você ver, Vinícius, que eu peço para eles fazerem desenhos com o pé. Então, Como se assim? você é destro, você tenta fazer um desenho com o pé esquerdo. E aí, por aí vai. Tem diversos exercícios dentro disso que auxiliam. Parece coisa de maluco, né? Mas não é. Tentem, depois me falem. Então, tem isso. Então, a primeira parte é o sono, que é super importante. A segunda parte é essa questão do aprender algo novo, a parte cognitiva, né? Que mexe com... Não complica não, Lucas. Vai por mim. Tem até uma matéria de um cliente meu, Vinícius Anocelo, que ele fala: ele desenha com o pé, ele escova a mão, os dentes com a mão contrária, faz tudo isso e faz muito bem. Um outro ponto, então eu falei aqui do sono, eu preciso voltar, tá? Porque senão eu esqueço. Então, o sono, essa questão do aprender algo novo, a parte cognitiva, aí a gente entra na parte de nutrição mesmo, né? Ingestão de alimentos que auxiliam. Tem diversos alimentos que ajudam o cérebro, então a gente também fala sobre isso. A atividade física que está dentro, né, dentro da cartela aí do atleta, vamos dizer assim, mas não necessariamente o atleta só fazer ou só treinar o esporte que ele está habituado, no caso, o futebol. Então, assim, tentar inserir outros exercícios. Então, fazer um boxe uma vez na semana, ou ir nadar uma vez na semana, são coisas também que ajudam. E isso eu tô falando não é só para atleta, tá, gente? É para qualquer pessoa. E o outro ponto... Então, peraí, eu falei do sono, falei do aprendizado, falei da nutrição, da atividade física e a parte social. Então, o que é isso, né? Todo ser humano, ele precisa ter este momento social, esse momento de interação com outras pessoas. Isso faz muito bem, isso é importante, né, pro atleta e para todos nós, só que conseguir filtrar a qualidade disso também, conseguir ter condições de selecionar as pessoas que você convive, né? Há um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E isso é muito importante. Não adianta você cuidar de todos esses pontos que eu falei aqui e negligenciar e conviver com uma pessoa que só reclama, ou com uma pessoa que te coloca para baixo, ou uma pessoa que não te impulsiona, ou uma pessoa que só te critica. Então, você vai acabar aí não melhorando essa sua questão de estresse, de ansiedade, não desempenhando tudo da maneira que deve, porque vai ter uma lacuna. Então, a questão da nutrição mental, elas são esses cinco pontos, né? Todos eles são super importantes de serem trabalhados, todos eles fazem total diferença na vida do atleta, e não só do atleta, como de qualquer um de nós. E é importante, né, que um atleta que queira ter alta performance, eu não falo nem de alta performance, viu, Vinícius? Eu falo muito sobre alto rendimento sustentado. E esse é um termo da nossa empresa, né, que a gente meio que acabou criando, mas ninguém fala sobre isso, sobre alto rendimento sustentado,
Porque eu falo que, e eu costumo dizer, eu estou fugindo um pouco da sua pergunta, tá? Mas Não, é só não, para contextualizar aqui. não, é isso mesmo. O ponto que eu quero chegar com alto rendimento sustentado é para que o atleta evite ser o que a gente chama, dentro da nossa empresa, de atleta de desempenho de pico. E o que, que é isso? É aquele atleta que ele performa muito bem em um único jogo, num jogo, né? Então, teve uma partida, ele foi excepcional, ele foi excelente. Só que ele não consegue se manter com essa excelência. E aí ele começa a entrar no que a gente chama de desempenho de pico, né? Então ele tem um desempenho que é muito bom, logo em sequência ele cai. Depois ele vai de novo. Então oscila. E o alto rendimento sustentado é mais do que a alta performance. É você chegar em alta performance e você se manter ali. Ou seja, você sustentar o seu alto rendimento. Que isso é o mais importante de tudo. Não significa, Amanda, eu vou sustentar o meu alto rendimento e eu vou ser assim. Eu costumo falar para todo mundo que eu, Amanda, sou uma eterna insatisfeita. E um lema muito, muito forte do meu método, né, do meu atendimento, nada é tão bom que não possa melhorar. Não significa que o atleta ele vai chegar em um status, né, em uma parte, e aí aqui tá bom. Não. O alto rendimento sustentado é exatamente você elevar a sua régua, se manter nessa régua e continuar elevando a régua, continuar elevando a performance. Então, é um método, é uma forma de vida. É você estar olhando para dentro de você, se conhecendo e tendo um desempenho melhor a cada dia. Isso não acaba nunca, tanto que a nossa metodologia ela se retroalimenta, né? No sentido de que há sempre espaço para a gente ser melhor. Só que antes da gente ter espaço para ser melhor, a gente tem que sustentar aquilo que a gente já é. Nenhum atleta, vamos pegar aí os atletas de categoria de base. Eles, então, são muito bons, só que num jogo ele vai muito bem, no outro jogo a parte mental dele prejudica e ele não é tão bem assim. Como é que ele vai conseguir sustentar uma carreira profissional, por exemplo? É muito difícil, né? Ele conseguir sustentar uma carreira profissional dessa maneira. Então, ele precisa achar a constância, ele precisa achar o ponto de equilíbrio dele para se manter em alta performance. E é com isso que a gente trabalha. É dessa forma que eu atuo. É fazer com que o atleta, mais do que chegar, se mantenha. E aí, a partir de então, eleve a régua para ter a melhoria contínua. Você está falando, eu estou anotando aqui, tá? Tem alguns pontos até que eu queria comentar sobre isso. Hoje o que eu vejo muito de atletas que já estouraram a categoria de base, a idade, e não chegaram aos seus objetivos como jogadores, e acaba sendo uma coisa triste, porque sempre quando eu sento para conversar, eles falam o seguinte: poxa, no sub-15 eu cheguei a ter convocação da seleção brasileira, depois no sub-17 eu acabei caindo um pouco de rendimento, e hoje eu sou o destaque aqui do campeonato interno no clube que tem. E assim, poxa, como eu gostaria de ter vivenciado tudo aquilo, e acaba vivendo daqueles momentos de passado, pensando, poxa, o que eu poderia ter feito de diferente para ter alcançado resultados diferentes, né? Então, você E aí comentando... é o ponto, né? Porque a habilidade há. Porque se não houvesse, ele não teria sido convocado, né? Perfeito. Qual é o ponto que está pegando? Né? É o que eu falo. Quando um atleta ele performa muito bem em uma partida, a gente não pode falar que foi sorte. A não ser que isso seja de fato um caso isolado. Mas não é sorte, né? É competência, é habilidade, é treino, tudo isso. E se ele tem habilidade para fazer isso em uma partida, então ele é habilidoso. Qual é o ponto? Qual é a falha? Não foi a habilidade. Muito provavelmente é alguma coisa aí do mental que atrapalha. Por quê? Isso é uma coisa que vocês, quem me acompanha aí, vê eu falando muito. Mas a gente acha que não, mas a parte mental, ela influencia no físico muito forte. Ela influencia muito na parte física. E eu vou te explicar dando alguns exemplos. Então, é o que eu costumo dizer, todos nós temos um termômetro interno, né? E esse termômetro interno, ele suporta até determinada temperatura de nível, né? De nível de ansiedade e de estresse. Quando ele passa dessa temperatura, o que acontece? Ele começa a refletir no físico. Então, o atleta que está nervoso demais, com medo demais, ansioso demais, estressado demais quando entra em campo, o que acontece? A pupila dele dilata.
Então, ele fica com a visão embaçada. Então, é difícil, é ruim enxergar, né? Porque ele está com a visão embaçada, muitas vezes. Acha que é suor, qualquer coisa do tipo. Além disso, o batimento cardíaco acelera. Então, ele se cansa com mais facilmente. Então, coisas que ele já é treinado para suportar, ele fica mais cansado. A musculatura enrijece, dificulta passe de bola, dificulta arrancada, defesa, ataque, dificulta tudo isso. Aí você pega atleta, faz diversos treinos de bola parada, o atleta é cobrador, erra. Por quê? Musculatura está enrijecida ou está com falta de foco. Além disso, há um aumento de sudorese. O atleta tem uma maior desidratação. Isso acaba impactando na performance. Então, assim, nosso organismo é um só. Tudo que acontece na mente acaba impactando no corpo e vice-versa, né? Então, há também um impacto quando é do corpo na mente. Então, você vê atletas que são lesionados e acabam ficando super desmotivados, não voltam com o mesmo gás. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento, porque senão acaba refletindo muito ali na hora da partida, que é onde não deveria refletir nunca, né? Você não pode, né? Não. Eu tô te escutando, tô achando legal pra caramba. Eu confesso, tô aprendendo muito. Que meu bom. intuito até desses bate-papos é legal, porque nós fazemos isso para quem acompanha a trilha do futebol, mas o maior beneficiado sempre sou eu. Sempre sou eu que ganho mais aprendizado, conheço mais pessoas. E, igual você falou aqui, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Eu sou fascinado por desenvolvimento humano. Fascinado. Estudo há um bom tempo. Eu sou suspeita a falar. Já vi que você já acompanha como fazer amigos e influenciar pessoas. Né? Enfim. E eu tenho um grande mentor nessa área, que já há 8 anos me auxilia muito. Não sei se você conhece o Caio Carneiro. Caio Carneiro, ele fala algumas coisas... Seja foda. Não pode falar palavrão, eu esqueci. Ele é foda pra caramba. E ele falava muito isso, né? Que a vovó já dizia, né? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. E também tem muito essa parte no desenvolvimento dos atletas. Eu adaptei essa frase, só um parênteses. Diga-me o que tu pensas que eu direi quem tu és, tá? Essa é minha. Amanda 2015. Não, mas isso é justamente isso, porque os atletas também, o comportamento deles, e ainda falando da parte de nutrição mental, né? O comportamento deles está muito atrelado com quem eles se relacionam, com quem são as... É muito simples, me diga quem são os 5 jogadores mais próximos do teu convívio social, que eu vou me dizer as suas características, e não é um pré-julgamento, né? Mas eu vou dizer algumas tendências de comportamento e tudo mais, e é justamente porque nos clubes, né, nos times, tem os seus grupos, né? Tem o grupo do pessoal que são os grupos da farra, tem o grupo do pessoal da igreja, tem o grupo dos mais calmos, dos analistas, isso, tem grupo de tudo quanto é jeito. E aí você acaba analisando dessa maneira, né? Sim, com certeza. Eu posso te falar que eu estava lendo aqui as coisas e eu tenho um hábito horrível, que eu estou lendo, eu me perco inteira, tá? Você tem DA também? Eu tenho DA, já estou avisando. Não, é porque eu fico aqui, eu fico tão compenetrada no que eu estou lendo, eu não posso ler nada em live nenhuma. Ou eu paro para ler ou eu escuto. Mas estava falando dessa questão das 5 pessoas que você é e dos grupos, é isso, né? Isso. Ô, Vinícius, me desculpa. Rapaz, fica tranquilo. Tá, não, mas é verdade, assim, né? Nós temos a necessidade de estar em grupos. E normalmente a gente, até dentro do processo de coaching, há uma ferramenta que é utilizada, que é a ferramenta de análise de perfil. Eu não vou ler, tá? Prometo, eu deixo para você. Que é uma ferramenta de análise de perfil comportamental. E o que essa ferramenta, inclusive, ela foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial. Alguns soldados americanos também usam essa ferramenta. Alguns clubes usam essa ferramenta para fazer preleção de atletas, enfim. E o que acontece? Você começa a entender o seu tipo de perfil, né? E quando você entende o seu tipo de perfil, você não entende só o seu, mas acaba entendendo das outras pessoas de uma forma geral, e você tem mais facilidade em lidar com elas. Mas o que essa ferramenta nos traz?
que a gente, não é só a ferramenta, né? Tem diversos estudos disso também, que a gente se sente muito mais confortável em lidar com pessoas que a gente acha que são semelhantes a nós. E isso é uma questão que todos nós temos. A gente prefere lidar com pessoas que têm perfis semelhantes, né? Vou dar um exemplo. Você pega pessoas que são mais agitadas, mais falam, que são mais que falam mais alto, né? Enfim, são mais persuasivas e tudo isso. Se essa pessoa, dependendo da pessoa, se ela não passou por um processo de coaching, né? Mas se ela para conversar com uma pessoa que fala muito baixo, muito calmo, ela vai ter um nível de irritabilidade alto. Ela não consegue. Então, as pessoas, elas normalmente preferem ficar nesses grupinhos mesmo, onde elas se sentem ali parte daquilo, né? Onde elas se identificam com aquilo. Só que isso nem sempre é o melhor, né? Até porque faz parte do desenvolvimento também lidar com pessoas diferentes, com perfis diferentes e saber lidar com cada um deles, sem ficar neste nível irritado, né? Sem ficar nessa irritabilidade em estar lidando com pessoas que são muito diferentes de você. O ponto-chave dessa questão social é eu saber o quanto disso me faz bem e o quanto disso eu posso aproveitar para mim, né? Não é que você precisa conviver com pessoas que te façam mal, que não, mas como é que eu aprendo a extrair? Porque assim, Vinícius, todos nós, todos nós, temos algo para ensinar e algo para aprender a todo momento. Perfeito. Não há nenhuma pessoa neste mundo, a não ser que ela não seja deste mundo, né? Mas se ela é deste mundo, ela sempre tem algo a ensinar e algo a aprender. Então, em todas as relações, em todos os contatos que você tiver, seja, e isso assim, é em todos mesmo, um contato com o motorista do Uber, ou é um contato com o professor, ou é um contato com qualquer pessoa. Absorva deste contato o que te serve de aprendizado. Com isso, você vai estar aprendendo algo novo e você vai estar trabalhando com essa questão da nutrição mental. Eu costumo falar que, e até fugindo um pouquinho aqui do tema, mas fugindo, mas não fugindo. Fugindo, mas não fugindo. Tem uma coisa que eu gosto muito, né? Que é quanto eu mais sei, mais eu tenho consciência de que eu não sei. E aí eu faço uma analogia que é muito bacana, né? Que vamos pensar que o conhecimento é uma ilha. E o oceano é o mar do desconhecido. Se eu aprendo pouco, o meu contato com o desconhecido, né? A minha área com o desconhecido, que é o mar, se a ilha é pequena, se a ilha do conhecimento, do aprendizado, ela é pequena, a parte dela que tem contato com o mar também é menor. Só que à medida que a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai aprendendo e a nossa ilha vai ficando maior, a nossa circunferência, o nosso contato com o desconhecido também é maior. E o que isso quer dizer? Eu não sei se você entendeu, se foi claro para todo mundo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não há uma pessoa neste mundo, independente de classe social, independente do que ela seja, independente da sua área de atuação, que ela não possa aprender algo com alguém. Ou seja, quanto maior é a sua ilha, maior é o contato dela com o desconhecido. E mais oportunidade você tem de aprender. Então não é só conviver com pessoas que te fazem bem. Não. Até porque ninguém deste mundo consegue fazer isso. A gente vai conviver com pessoas que a gente não gosta, a gente vai estar dentro de um grupo, de um elenco, vai ter atletas que a gente não se dá bem, vai ter gente que a gente gosta, vai ter de tudo. Só que o ponto-chave é como é que eu extraio desta pessoa que eu não gosto, ou desta pessoa que eu não me sinto confortável em ter nenhum tipo de contato, algo que me beneficie. Claro, né, de uma maneira correta, uma maneira honesta, uma maneira coerente, né? Sem ser interesse. Isso não é ser interesseiro. Não, isso é olhar para dentro de si. E conseguir facilitar as suas relações. A partir do momento que você olha com foco no que você está aprendendo, você tira o foco de que, não gosto dela ou ela me irrita. É mais ou menos isso. Perfeito. E você não fugiu nem um pouco da pergunta, não, tá? Porque tá tudo interligado, né? Tudo interligado. Já dizia Dr. House, tudo tá conectado. Tudo junto.
tenho a próxima pergunta, ela é uma dificuldade minha, até, inclusive. É. Todo contrário do mundo, eu sou hiperativo, extremamente hiperativo. É. E realmente faço 3, 4, 5 coisas. Agora, se eu faço bem feito, já é outra coisa, né? Você tenta, né? Vamos falar que você tenta. Eu ainda consigo falar no celular, escutar, conversar com outra pessoa, pensar no que eu preciso fazer, mas enfim, eu tento, né? Porque 100% não tem como. Mas eu vi nas suas postagens também sobre meditação. Confesso que já tentei, mas eu sou daqueles que medita com o olho aberto, o outro fechado, falando, será que já deu 1 minuto? Comenta um pouco sobre a parte da meditação e da importância para o jogador. É que assim, né? Grande parte das pessoas falam, ah, meditação não é para mim. E não é só para pessoa hiperativa, não, tá? Para pessoa mesmo que muitas pessoas, muitos atletas, ah, eu não consigo. Isso não é para mim, não dá, eu tento. Primeira coisa, né? A gente tem que entender que todo o processo de mudança ou de construção, lá, a Fabiana falando também não consegue. A maioria das pessoas acham... Olha quem entrou. Ah, falando de meditação aí, ó. Olha quem entrou. A gente precisa entender alguns pontos dentro disso. O primeiro deles é que a gente... para quem tem essa resistência, ou às vezes a pessoa tenta 1, 2 vezes, não consegue, ela vai criando mais resistência com isso. Então, o desafio primeira coisa, aprender uma técnica de respiração. A respiração, ela ajuda. A respiração é o que eu falo, a gente não sabe nem respirar. E a gente não tem consciência do quanto a respiração é importante pra gente. Vou te falar uma coisa, se você vai correndo daí da onde você tá, tipo, até uma padaria, qual é o primeiro sinal de que você está cansado que você percebe? Ofegante, né? A respiração. A respiração, ela fala com a gente o dia inteiro, né? Ah, eu estou ansioso, estou com medo. A respiração. Então, assim, o nosso sangue, ele circula no nosso corpo com nutrientes e oxigênio. Se a gente não sabe respirar direito, e eu tô falando da respiração, porque primeiro a gente precisa entender isso para a gente conseguir meditar e conseguir ver a importância. Então, aprender uma técnica de respiração e ter consciência do quão importante a respiração é para a nossa vida. Segundo ponto, não fala meditação. Fale momento de respiração. Ponto. Isso daí já vai fazer uma enorme diferença, porque as pessoas associam a meditação como uma coisa, nossa, eu vou ficar ali parado, aquela coisa, tipo, uma coisa de outro mundo, que eu vou entrar num negócio na mente, tipo, não é. A meditação não é isso. Então as pessoas acham muito difícil atingir um nível de meditação e aí isso já bloqueia ela. Porque a gente tem a imagem, muitas pessoas, né, tem a imagem de que a meditação eu vou virar um monge budista, aquela pessoa totalmente em paz. Aquela pessoa que, né, nossa, eu vou perder a minha essência. Não vai perder nada. Não vai acontecer nada disso. Você vai continuar sendo quem você é de uma maneira muito melhor. É isso. Então, aprender uma técnica de respiração e não falar meditação. Eu vou respirar. É o meu momento de respiração. Eu vou estar nutrindo o meu cérebro, eu vou estar nutrindo as minhas células e os meus órgãos com oxigênio. Tanto, ô Vinícius, que se eu falar para você respirar agora, ou as pessoas que estão nos vendo, para respirar aqui, ó, inspirar contando até 5, muitos não vão conseguir, vão ter falta de ar. Porque a gente não está adaptado a respirar. Quando a gente fica nervoso, ansioso, que a maioria das pessoas acontece isso a maior parte do tempo, você hiperventila, né? Então você fica... Respira, inspira. A meditação eu vou sentar e vou só inspirar e expirar. Ponto. É só isso que você tem que se concentrar. Vai vir pensamentos? Vai. Algumas pessoas vai ter falta de ar? Vai. Vai ter incômodo? Alguns têm até tontura? Tem. Por isso que a prática é sentada. E isso mostra o quanto você necessita de oxigenação. Então, vamos trazer, antes de tudo, para quem está começando, a meditação como um processo de respiração. Eu vou sentar e vou respirar. Eu vou o quê? Eu vou me atentar à minha respiração, coisa que eu não faço no dia inteiro. Por quê? Porque como a respiração ela é um processo automático, e a gente só se dá conta de que ela está presente no nosso corpo quando de fato tem algo errado. Você só vai perceber que você está falta de ar quando você está
cansado, ou quando você está ansioso, quando você está com falta de ar, aí você percebe. Dentro de um fluxo normal é algo que você nem percebe. Então, como eu não percebo, eu posso negligenciar isso o dia inteiro. Então, assim, primeira coisa, eu vou parar, é o meu momento de respiração. Ponto. Não vou pensar que eu vou meditar, que eu vou ficar em outra dimensão. Não, vou parar e vou respirar. Vou aqui ver a técnica de respiração. Normalmente você inspira, segura, solta com o dobro do que inspirou. É isso. É simplesmente isso. Só que essa coisa tão simples faz uma diferença na nossa vida tremenda. Em todos os aspectos. Faz uma diferença na performance do atleta, faz uma diferença nessa questão da ansiedade, de medo, de tudo que a gente não se dá conta. Além da gente estar alimentando todas as nossas células, o nosso cérebro, com ar, que é aquilo que a gente sabe fazer. Então, a respiração, ela tem o poder de te tirar de uma dimensão de ansiedade e de estresse, por exemplo. Os atletas que passam comigo, eles precisam começar a fazer a meditação, a respiração. Porque isso é um ponto que auxilia demais na performance, auxilia demais em foco, auxilia demais em você conseguir utilizar da sua inteligência emocional quando você precisa. Então tem tudo a ver. Mas não coloque na cabeça a meditação. Show, momento de respiração. Mas aí já não gostei nada do que eu li. Fiz um tempo. Ô, louco! Não gostei disso. Ô, Longini. Não, deixa eu até fazer uma observação aqui, tá? Eu queria que ele tivesse falando assim, eu faço até hoje. Longini é um irmão de longa data, um jogador fenômeno, um cara que eu tenho um carinho especial. E quando, é um querido. Quando postei que o bate-papo seria com a Amanda, falou, essa é top. Longini, recomendo o trabalho da Amanda, Longini, para todo mundo estar acompanhando? Eu quero só ver, hein? Mas não faça por um tempo, não. Faça sempre. Meu Deus do céu, ele saiu daí, não tá nem mais aí. Você vai me deixar na saia justa. Não é desses, não. Mas momento de respiração. Vamos ver. Enquanto ele digita, gostei. Anotei mais essa aqui. Show. É isso. Tá. Meu Deus, nem aí ele não vai responder. Acabou comigo. Não, ele vai responder sim. Bom, é outra querida também. Hoje só tem gente querida aqui, é uma linda. Eu não conheço pessoalmente, mas adoraria conhecer. E com certeza um dia a gente vai se conhecer um dia, Rô, uma querida. Enorme prazer ter você aqui. Ao menos o Longini respondeu, né? Recomendo de novo. Ufa, meu Deus. E o Gilmar falou que vai começar hoje, ele e o filho. Isso mesmo, comece mesmo. Você vai ver e vai me falar. Então, já, assim, eu sei que não estava aqui, né? Mas só que o pessoal falou da respiração, eu vou ensinar rapidamente, tá? Vamos lá. O tempo é todo seu, Amanda. Fica à vontade. Não, é que eu falo demais também. Se não me dá um break, não tem fim, não. Mas quanto mais conteúdo, melhor. Inspira. Então, a pessoa vai inspirar contando até 4. Vai, você é meu modelo, só vou contar, tá, Vini? Vamos lá. Vai, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Vai soltar em 8, devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conseguiu soltar em 8? Conseguiu soltar em 8? Conseguiu soltar em 8? Não, né? Soltou antes? Eu soltei uns 3, 4. Então, isso acontece com todo mundo, tá? Se tiver muito difícil soltar em 8, solta em 6. Mas o tempo da expiração ser sempre maior do que o da inspiração. Então, isso é hábito. Hoje, por exemplo, tudo bem que eu já faço há um tempo, né? Mas o 8, para mim, eu ainda tenho ar para soltar. Você consegue começar a regular isso. Então, assim, tudo é prática, tudo é treino. Tudo é desenvolver e tentar. Então, assim, sentei para meditar, não vou me concentrar, não, eu vou ficar sem pensamento nenhum. Sim, veio um pensamento, aceita o pensamento.
Simplesmente responde, eu não vou conseguir resolver isso agora, manda o pensamento embora, continua respirando. Agora, tem uma coisa que é importante eu falar, lembrei aqui agora. Falando dessa questão de respiração, né? E de pensar, chegou o pensamento, manda ele embora. Tem uma coisa que eu falo, né, que a gente estuda, que é sobre o limbo emocional. E o que é o limbo emocional? E eu quero que todo mundo que esteja aqui assistindo a gente pare para pensar. Todo mundo passa pelo limbo emocional. E pare para pensar e comece a refletir nisso para a sua vida. O limbo emocional é: estou aqui agora com o Vinícius, e aí levando para a vida do atleta estou aqui agora na reunião, na concentração, tá? Um exemplo. Só que eu estou aqui com o Vinícius agora, só que eu estou pensando e preocupada com a minha reunião de amanhã. Com o meu atendimento, o pessoal está falando da respiração. Não é difícil, tira isso da cabeça. No lugar de falar é muito difícil, eu falo, é novo. É novo. Quando a gente começou a aprender a dirigir, também era difícil. Por quê? Porque era uma coisa nova. Não fale que é difícil, fale que é novo. Mas voltando para o limbo emocional. Você está aqui, e eu estou aqui agora com o Vinícius, mas eu estou preocupada e pensando no meu atendimento de amanhã às 9 da manhã. Eu estou lá amanhã, eu estou no amanhã às 9 da manhã? Não. E eu estou aqui com o Vinícius? Também não. Estou de corpo. Eu estou aonde? Estou no limbo emocional, porque eu não estou nem aqui nem lá. Onde você está? Está no limbo. Está no nada. Então a gente precisa parar para sair do limbo e estar no momento presente. A gente nem sabe o que vai acontecer até chegar lá. Pode ser que chegue amanhã e o meu cliente fale, Amanda, vou cancelar. Ou a reunião seja cancelada, ou acabe a energia, fique presa no elevador. Gente, não pense no que vai acontecer. Esteja no momento presente. E a respiração, ela vai te ajudar a fazer isso. É simples assim. Ela vai te ajudar a sair do limbo emocional e te trazer para o momento presente. Que é o que a gente precisa. Começar a olhar para dentro da gente. A gente não sabe respirar, a gente não se conhece. A gente acha que conhece, mas não se conhece. E a gente não consegue estar no momento presente, na maioria das vezes. E para o atleta, estar no momento presente é extremamente importante. Faz com que ele esteja, durante a partida, conseguir fazer uma das coisas que é mais difícil, e é o que eu mais escuto de reclamação dos atletas, que é conseguir estar concentrado durante toda a partida. E a partir do momento que você começa a treinar e adaptar isso fora, através da respiração, que é uma das ferramentas que te ajuda a vir para o momento presente, você consegue com mais facilidade desempenhar isso no momento da partida. Deixa eu respirar. Falei demais. Não, tá show de bola. Eu concordo com tudo que você disse. E, novamente, isso aqui eu aprendi com o René Simões. Inclusive, nós falamos da Rô. A Rô foi quem fez o primeiro bate-papo da TDF. E eu ainda não a conheço. Nós não Olha nos vimos só, não é só comigo, então. E ela já ajudou muito, muito mesmo na trilha de futebol. Inclusive, ela que conectou o René Simões com a gente. E hoje você está aqui porque eu acabei assistindo uma live tua junto com o René. Então, Rô, beijão para você. É uma querida, é uma querida. E isso aqui eu aprendi com o René. E com o Caio também, né? Mais vale um lápis pequeno, né, do que uma memória grande. Então, eu escrevo tudo. Tudo que eu aprendo. Estou aprendendo bastante hoje. Só a situação da live, que a live vai cair daqui 5 minutos. Daqui 5 minutos, né? Mas daqui a pouco a gente volta. O cachê já está pago, né? Estou batendo papo aqui. Eu só não vou poder ficar muito, porque eu tenho duas crias aqui pequenas que me demandam no domingo, mas a gente volta. Sem problema. A próxima pergunta é em relação à autoestima. O quanto você acredita que a autoestima é importante para o atleta conseguir alcançar seu objetivo? A autoestima, ela está relacionada, tem até uma live que eu fiz no meu Instagram, ela tá salva lá. Depois, se o pessoal que estiver aqui quiser ir para lá para assistir, eu falo sobre a autoestima. Conseguiu com 9 segundos expirar muito bem. Para quem não sabe, ele é meu filho, tá? É o meu amor. Ah, que show! Tá bem treinado. Tá bem treinado. Ainda bem que conseguiu. Pior se chegasse aqui e falar, não consegui nada, né? Mãe, não consegui, mãe.
Mas a autoestima, ela é importante. Na verdade, a gente acha que a autoestima é só se amar, é acreditar em si. E ela transcende um pouco isso. A autoestima está relacionada também à forma com que você convive e com a forma com que você lida com os outros e com os problemas da sua vida, né? E com certeza ela é algo que ela se fortalece através do autoconhecimento, que todo mundo precisa passar, né? Que todo mundo passa por um processo de coaching, acaba passando por um processo de autoconhecimento. E ela está atrelada a isso, né? Autoconhecimento, e ela acaba te ajudando ao quê? Na confiança também. Então, para o atleta é importante a autoestima, é fundamental. Por quê? Porque quanto mais autoestima, mais significa tenho autoestima. Para ter autoestima, eu com certeza me conheço. Se eu me conheço, eu tenho confiança. Perfeito. Basicamente são esses 3 pilares. Por quê? Porque eu falo para os meus atletas, quando eles não se conhecem, se você não se conhece, Vinícius, você acredita em tudo que dizem a seu respeito. E você não sabe qual é o seu limite. Ou seja, até quando eu consigo entregar? Até onde eu vou? E a gente precisa ter isso definido. Se eu tiver certeza do que eu sou, do que eu tenho de melhor e do que eu tenho a desenvolver, e você falar, ai, a Amanda é ruim, a Amanda é isso, a Amanda é aquilo, eu falo, desculpa, é uma opinião sua, mas agradeço o seu feedback e vou melhorar para isso. Melhorando para isso, eu aumento minha autoestima. Tendo autoconhecimento, eu aumento minha confiança. Então, as 3 coisas estão totalmente ligadas. Para o atleta é importantíssimo. Só que a gente chega em autoestima através de autoconhecimento. Perfeito. Antes de partir para a próxima pergunta, e também eu vou reduzir aqui algumas perguntas que eu tenho, porque eu não quero atrapalhar o teu domingo à noite. Não é atrapalhar, não. É só a demanda mesmo. Não Não atrapalha de forma alguma. Senão eu ficaria aqui mais umas 3 horas, que eu amo falar e amo ouvir. Vamos só fazer o seguinte, então, para quem está acompanhando aqui, eu vou encerrar essa live para nós entrarmos, porque já tem menos de 2 minutos para encerrar essa. Então, quem está acompanhando já volta junto com a gente e já vamos para a parte final. Pode ser? Pode, vamos lá. Tá, então já voltamos Até aqui. já. É. Voltamos. Olá. Voltamos, deixa eu só ver. Voltamos. Tomara que o pessoal volte também, né? Volta, mas só a tua imagem não está aparecendo. Agora voltou, agora tudo voltou. Show. Vamos lá. Não, pessoal, só 2 minutinhos. A maioria já voltou. Então já vamos começar. Vamos recomeçar, né? Vamos. Eu tenho uma curiosidade. Diga. Qual é a maior dificuldade que os jogadores chegam dizendo para você? Amanda, preciso de ajuda. Essa daí eu já até dei spoiler, né? É a concentração. Uhum. Os atletas, eles têm dificuldade de se manter concentrados durante toda a partida. E isso acaba dificultando muito. Além do que, o atleta, ele deixa para fazer julgamento da sua performance no momento da partida. É o pior momento para fazer isso. Sim. Não é a hora de fazer julgamentos, né? Então, eu acho que de todos os pontos aí, de tudo que eu escuto, esse é um dos pontos que a gente mais trabalha com afinco, vamos dizer assim, né? E que faz total diferença. Pensa vamos pensar assim, um atleta que está fazendo ali uma escalada. Ele não pode não estar concentrado, né? Diversos esportes e até mesmo futebol, a concentração é um ponto fundamental. Vamos pensar num goleiro. Se ele não está concentrado no que ele tem que fazer ali, tá com a cabeça, não dá certo. Então, e é muito fácil perder o foco, porque a gente tem, dos nossos sentidos, né, o que a gente mais tem retorno é a visão, a audição. E aí a gente pega um atleta que é muito fácil ele se desconcentrar. Por quê? Porque ele tem muito estímulo, tanto auditivo quanto visual. E isso faz com que ele disperse muitas vezes, né? Principalmente um goleiro. Vamos pensar ali a posição de um goleiro. Ele está lá
ele acha, ele é o último cara ali, ele tá teoricamente ali sozinho, com a torcida ali atrás, falando muitas coisas, às vezes nem, né, não só coisas boas. Imagina se esse cara não está concentrado ali, né? O quanto que isso atrapalha o desempenho dele. Então, o que eu escuto mesmo é a concentração. A concentração tem que ser pessoal e individual como um atleta de luta. Isso aí. Aí eu paro de falar que eu vou ler. Aí tem outro ali que sempre falou isso também da concentração. Mas, de fato, a concentração é um grande desafio para os atletas. E é algo que a gente consegue desenvolver e trabalhar. E aí até a outra parte lá da live que a gente estava falando, a respiração ajuda nisso também. Então, respirem, gente. Só respirem. Respirem. Boa. Respirem para dormir, respirem para acordar, respirem para render mais, respirem para ter concentração, para comer melhor. Respirem quando você está ali prestes a discutir com alguém ou com algo. Respira, respira. Vai te trazer aí tudo que é isso de bom, inclusive a concentração, que é um dos pontos bem importantes a serem trabalhados e desenvolvidos. Perfeito. Amanda, qual a importância da base familiar para essa mudança de pensamento, essa mudança de mindset, para da maneira correta para a formação dos atletas? Nossa, é tudo, né? Assim, não vou dizer que o atleta só chega lá se ele tiver tudo perfeito, até porque a perfeição não existe. Mas isso ajuda e auxilia demais, demais, demais. Porque a primeira parte, né, do nosso desenvolvimento, né, cognitivo, dos nossos hábitos, acontecem dentro do nosso ambiente familiar. E os nossos pais, e entenda, tá, gente? Não estou falando mal de pai e de mãe, eu também sou mãe, e a gente não tem uma receita de bolo, infelizmente, e a gente faz muitas vezes da forma com que a gente acha, do que a gente julga que é melhor e tal. Mas nós somos mestres em colocar âncoras, né, de pensamentos nos nossos filhos, em colocar crenças que limitam os nossos filhos. E a gente faz isso sem perceber. Por isso que o pai e a mãe ter essa consciência de qual é o limite entre a cobrança, né, em não deixar solto, e qual é o limite entre a cobrança e o incentivo. Tem pai que acha que cobrar é incentivar. E aí eu tô falando para a carreira do esporte mesmo. Que cobrar é uma forma de incentivo. Só que nem sempre isso é verdadeiro. A cobrança, ela traz um peso, ela traz a necessidade de se entregar tudo com uma perfeição. Ela traz mais peso do que a situação em si já tem. E isso não é bom para a execução. Então, é saber identificar isso. Então, por isso que é muito, muito, muito importante que os pais tenham essa consciência e saber qual é essa diferença, né? A diferenciação desses pontos que são importantes. Não só de cobrança, mas também de estímulo, da questão de alimentação, a questão de tudo. A religiosidade contribui para a confiança do atleta. Na verdade, quem que perguntou o nome da pessoa, enfim. Eu acredito muito em Deus, tá? Muito mesmo. Mas a religiosidade, o termo religiosidade, ele me assusta um pouco quando a gente olha para Deus, né, de uma forma com que eu vejo, por exemplo. Mas eu acho que essa questão de crença de Deus, de acreditar sim na palavra, ajuda não só no esporte, mas em tudo, né? Eu acho que a gente tem que ter fé, sim. Eu acho que Deus abre portas e caminhos, sim. E para a gente mudar a chave, para Deus não é nada, né? Mas ele quer ver o quê? Ele quer ver o que nós somos por dentro. Então, a religiosidade, para mim, não a religiosidade, porque eu não gosto dessa palavra, mas a questão, sim, de acreditar em Deus, a palavra da Bíblia, ajuda em muito tudo. Inclusive, a direcionar aí os pais, né? Que são tão importantes na carreira de um filho. E não só... Porque, assim, tem pais que transportam muito a questão do sonho, da frustração dele para o filho, né? Então, assim... passou uma pergunta grande aí que eu nem vi. Mas eles transportam demais essa questão. Às vezes o pai tinha vontade, o sonho,
de ser um atleta e ele acaba fazendo essa cobrança porque ele não conseguiu para o filho. E aí ele quer que o filho seja tudo aquilo que ele não foi e que o filho faça diferente de tudo aquilo que ele fez. E aí você acaba limitando a pessoa de erro, só que a pessoa só aprende e desenvolve errando. Então é uma linha muito tênue, sim, e é uma coisa que faz total diferença, na minha opinião, para os atletas. Ah, perfeito. Eu até costumo dizer o seguinte, né? Não tem problema nenhum as pessoas não acreditarem no homem lá de cima. Mas se ela não acredita no homem lá de cima, é bom arrumar um bom substituto, porque uma hora vai precisar, né? E ela tem que se apegar em alguma coisa, e lembrando que credo e crença são duas coisas completamente diferentes, né? Porque também não adianta simplesmente você falar que você acredita, 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 ficar pedindo para o homem lá de cima mostrar o caminho, se você não está disposto a mover as pernas, porque aí não adianta de nada, né? Mostra o caminho e fala assim, mas eu acredito que algo vai acontecer. Mas para algo aconteça, algo precisa acontecer, né? Você precisa fazer algo acontecer, né? Eu acredito muito e compactuo com isso que você disse, porque essa é uma frase do meu pai, na verdade, que tudo que é demais, né? Exemplo, água é importante para nós, mas água em demasia, o ser humano afoga. Então, tudo que é demais. Saber dosar o que é importante, o quanto precisa, e ter um equilíbrio quanto a isso, né? Exatamente. Exatamente. E acreditar, né? Acho que a fé é isso, né? Você acreditar onde não há portas e de repente ela abre, né? Não, eu entendi, Raul, entendi. Mas é só o termo mesmo que eu não gosto muito de falar, mas eu acredito muito em Deus mesmo. E eu acho que é um grande caminho para superar as dificuldades, como você bem colocou aqui pra gente. Muito obrigada pela sua observação e pela sua participação aqui. Na verdade, o Raul, ele estava me falando que ele não ia perder a live desde ontem. Muito obrigada por estar aqui, viu, Raul? Que Muito legal. obrigada mesmo por acompanhar não só essa live, como as outras também. Bom, então vamos para a última pergunta. Aí o pessoal fala, Quem dera. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais uma validação. Até porque antes nós entrarmos aqui para bater esse papo, eu estava explicando um pouco para você do que é o trabalho da trilha do futebol, né? Que é orientar pai, mãe, responsável com os melhores caminhos para poder auxiliar os filhos a buscar seus sonhos, a buscar seus objetivos e tudo mais, né? Todo domingo, às 19 horas, eu faço o bate-papo do DF, que é convidando alguém que é um especialista da área para poder compartilhar um pouco de conhecimento. Não é? Porque conhecimento é o seguinte, né? Você sabe coisas que eu sei coisas que você não sabe, a gente troca conhecimento, todo mundo cresce, aprende, se desenvolve, né? E na segunda-feira, toda segunda-feira, eu entro em live com um determinado assunto do futebol. Inclusive, o assunto de amanhã é bem polêmico. O que é? Pode Sobre falar, não? as falsas... Não, já vou postar, mas é sobre as falsas promessas e os falsos empresários. Então, Tá. isso é bem polêmico. E eu vou receber umas porradas amanhã. Mas o que eu queria saber de você, até para a gente finalizar aqui, eu queria saber a tua opinião sincera sobre tudo isso, sobre esse trabalho para poder buscar, poder levar essa informação para mais pessoas, se você acha válido, se você acha que é correto. Tá contigo, para a gente finalizar. Claro, eu acho que com certeza. Inclusive, queria parabenizá-lo aí pelo seu trabalho. Eu acho que isso é, como você falou, essa questão do compartilhar, do ajudar. A gente está aqui exatamente para isso, né? Acho que a nossa maior função enquanto seres humanos é levar algo de útil para alguém, coisa que a gente sabe e compartilhar, como você mesmo disse. Então, antes de mais nada, parabenizo você pelo seu trabalho e pela forma com que você compartilha e ajuda aí as pessoas dentro da sua área, né? Acho que é importantíssimo, Vinícius. Sou até suspeita a falar disso, né? Porque quanto mais a gente auxilia os pais, mais fácil a gente consegue. Alguém te ligou? É a minha bateria, né? Enfim, até foi aqui, eu estava falando, mas quanto mais a gente auxilia os pais a ajudarem os atletas, mais fácil o atleta e mais maturidade antecipada, maturidade emocional, né, o atleta adquire. Então, o seu trabalho acaba, de certa forma, ajudando muito o meu trabalho. Então, eu sou super fã, conte comigo para o que precisar. Acho que é de extrema importância, então, os pais dos atletas
seguirem o Vinícius, acompanharem todo esse conteúdo bacana que ele dá. É super importante mesmo ajudar. E quanto mais pais você ajuda, mais você me ajuda também. De tabela. Legal. É que você comentou até no início, e isso eu anotei aqui também, a questão de propósito, né? Eu sempre recebi muitas chamadas, as pessoas, pô, você pode me ajudar? Eu falei, claro, vamos lá, vamos bater papo, conversar, né? E a questão do propósito meu com a trilha do futebol é voltado para isso, é a construção de um legado, é fazer com que a informação realmente chegue para a maioria de, assim, para milhares, centenas de pessoas, independentes, porque impactando positivamente uma pessoa já está muito bacana, né? Porque isso acaba sendo bíblico, que é enquanto uma ferramenta que você consiga servir a muitos, por servir a muitos leva à grandeza. E eu acredito mesmo nisso, que essa troca de conhecimento é muito legal. E as pessoas não entendem. Eu falo, caramba, todo domingo, às 19 horas você entra? Nossa, eu entro com o maior prazer. Com o maior Por quê? prazer. Porque eu sou o cara que mais aprende com tudo isso aqui. Então, eu queria te agradecer novamente por você ter aceitado para bater esse papo. Tá? Foi muito bom mesmo. Muito bom. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não pode ter certeza que dos vídeos Nutella, que são aqueles videozinhos curtinhos, vai dar para tirar aqui pelo menos uns 20, brincando. Ô, louco! Brincando. Em 1 hora, com toda certeza. Ô, louco, ô, louco. Mas, gente, queria muito... vamos lá. Subiu. Lê para mim o que o Longini escreveu, por favor. Aqui, eu também não... Ó, eu vou te dar uma dica, tá? Eu tenho 4,5 e 3,5 de miopia. Então eu não consigo enxergar o que está sendo escrito aqui. Eita, peraí que eu vou tentar. Não, mas eu chegando perto, eu consigo. Acho válido e muito importante. Aprendi muito com a Amanda e levo esse aprendizado para minha vida profissional e no dia a dia. O Rafa é um atleta excelente, é uma pessoa brilhante. Agradeço muito ao Rafa pela oportunidade de ter trabalhado com ele e aprendido com ele também. Muito bom. Obrigada por estar aqui, Rafa. Show. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo feedback positivo aí também. E obrigada a todo mundo, falando a Fabiana, falando que foi ótimo. Muito obrigada também. E é isso, gente. O Rodrigo, o Wilson, todo mundo que mandou aqui, que participou da live. Muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta a mais a fazer. Enfim, senão a gente encerra, né, Vini? Não, show de bola. As perguntas eu centralizo aqui em mim, depois acabo encaminhando para você. Até as pessoas que tiverem interesse no trabalho da Amanda, manda um direct para ela, que mais que recomendo. Tá mandando muito bem. Qualquer dúvida, gente, estou à disposição de vocês, viu? A Flávia também, obrigada. Obrigado, Wilson, Pedro. Gente, excelente semana para todo mundo. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? A semana de vocês, a nossa semana de uma forma geral. Vinícius, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. E que Deus abençoe cada vez mais o seu projeto também, tá bom? Eu que agradeço. Boa semana beijo, pra todo mundo. gente. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.